Eu preciso liberar uma palavra que eu estou caminhando sobre ela. Por muito tempo eu andei duvidosa. Por muito tempo a minha fé foi uma fé rasa. Por muito tempo eu andei por vista. Mas, pastora, exatamente, eu andei por circunstâncias. Por muitas vezes eu me permiti andar mais pelas circunstâncias do que pela fé que eu tanto dizia que pregava. Por vários anos da minha vida, o Senhor precisou me levar em inúmeros desertos para mim começar a experimentar de uma fé sobrenatural. Uma fé que se move, uma fé que ela não é vista aos olhos naturais, mas ela é bem sensível. Ela é bem sensível. Para ser ativada, ela é bem sensível. E eu falo para você que nessa noite, essa fé, ela veio aqui nos visitar nesse recinto. Eu falo para vocês que eu estou desfrutando da minha pouca fé. Pouca fé. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se aquilo que Deus tem feito na minha vida nesses últimos dias tem sido algo sobrenatural, com a fé que eu exerço, eu vou falar para você, nessa noite eu quero atingir o máximo aquilo que eu posso, pelos olhos espirituais, a fé que tanto nós profanamos aqui nesse altar, nos lugares aonde nós vamos, onde passamos, nos discipulados que eu faço, nas conversas que eu tenho com as mulheres. Eu quero dizer para vocês, mulheres adefadas, eu estou vivendo aquilo que a minha fé, que eu tanto prego, fala sobre mim. Eu nunca vivi um tempo como esse na minha vida, aonde pequenas palavras são lançadas e eu só olho, pego ela. Aonde pequenas sementes são lançadas e eu já cato elas, sabe? Eu estava, como eu falei para vocês, eu estava ali naquele lugar, sentada, em um culto de domingo, quando o Senhor disse assim para mim, e não faz muito tempo: se tu creres, tu verás. Mas o que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos contemplar? E eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, o que é que tu queres falar comigo? Se tu creres, tu verás. Senhor, como assim, Deus? Será que eu não creio o suficiente? Como assim, Deus? Será que eu não tenho acreditado o suficiente naquilo que tu tens determinado para a minha vida? Como assim, Deus? Como assim? Tu estás me questionando, Senhor. E na mesma hora me veio a passagem de Lucas, de João, capítulo 11, verso 39 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou: já deve cheirar muito mal, porque há 4 dias morreu. Jesus respondeu: não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu ouvir-me sempre, mas digo isto por causa de toda a gente que está aqui, para que creem que me enviaste. Então Jesus ordenou com uma voz muito forte: Lázaro, saia. Vocês prestaram atenção à pergunta que Jesus fez para Marta, que estava prestes, que estava vivendo um cenário de morte, que estava vivendo um cenário aonde não existia vida. A falta de fé é o túmulo espiritual. A falta de fé é a sepultura espiritual. A falta de fé é o cemitério todo cheio de ossos secos. A falta de fé é você desacreditar num Deus que está aqui nessa noite, está vendo você, formou você, trouxe você para aqui, te chamou pelo nome, cuida da tua vida. Então Jesus chega naquele cenário, primeiramente ele chora. Sabe por quê? Eu entendo que Jesus chora, não pela morte do seu amigo querido, mas porque ele via ali corações que estavam desacreditados, que existiria um Deus que lançou uma palavra e aquelas pessoas ainda assim estavam duvidando. A palavra da sentença de Lázaro de vida, ela tinha vindo 3 dias antes. Entenda,
O Senhor nunca quer ativar a tua fé nos 5 minutos finais ou nos 3 minutos finais. Todas as vezes que você vai enfrentar um cenário desfavorável na tua vida, pode ter certeza que uma palavra de vitória Ele já lançou. Quando foram informar Jesus que Lázaro estava prestes a morrer, Ele disse: não, diga para elas que essa não é para a morte, é para que o meu nome possa ser glorificado. Então muitas vezes você pergunta: Deus, aonde eu estou? Deus, para onde minha fé está caminhando? Deus, por que eu estou vivendo assim tão angustiada? Deus, por que eu não consigo enxergar que ainda vai amanhecer para a minha vida? Deus, porque preciso cheirar mal para tu poder vir me visitar? E o Senhor diz para mim e para você: porque primeiramente você tem que acreditar na minha palavra. Como que você não acredita na palavra e almeja a presença? Como que você não confia na palavra que Ele já lançou para a tua vida e não almeja a intimidade? Como que você diz que acredita na palavra, aliás, diz que quer ficar com Ele para o resto da vida, se você não acredita em uma palavra muitas vezes que sai da boca dEle? A pergunta, sabe qual foi a pergunta desafiadora que o Senhor fez? Mas eu não vou pregar sobre esse texto. Mas eu usei esse texto porque era um momento do quê? De morte. Ei, me diga uma coisa, no cenário de morte, quem que vai ter uma esperança de vida? O defunto já cheirava mal. Quem que era que ia ter uma esperança de vida? Eu quero perguntar para você: você está vivendo problemas na tua vida que você está vendo o cemitério na tua frente? Que você está vendo as lutas se formarem e você está dizendo: não tem saída para mim. Quantos anos eu estou nesse mesmo cemitério? Quantos anos eu sou um vale de ossos secos? Quantos anos eu não consigo me mover para a direita? Quantos anos eu não consigo me mover para a esquerda? Quantos anos eu só ando para trás, olhando para o que para trás ficou, imaginando se tu tivesse feito isso, Senhor, há 5 anos atrás. Tem pessoas aqui nessa noite que o Senhor me disse que questionou essa semana: Pai, por que tu não fizesse na minha vida há 9 anos atrás? Por que tu não fizesse na minha vida há 12 anos atrás? Por que tu não fizesse na minha vida há 6 anos atrás? E Deus está dizendo para que ti nessa noite, Ele nunca chegou atrasado. Antes da presença Ele manda a palavra, porque a palavra é verbo, ela é viva. Vocês não entendem. Antes da presença vir em forma de pessoa, Ele manda o verbo. O Senhor me desafiou sentada naquele banco: se tu creres, tu verás. Mas se tu não creres, tu não verás. Sabe por que você não está vivendo? Porque você não está crendo. Estes dias atrás, uma amiga minha falou assim comigo: Fulana, tu vai fazer isso? Eu disse: mulher, eu não tenho dinheiro para isso não. Tu vai, mulher, tu vai fazer. Tu não crê não, mulher? Quando ela disse aquilo, eu tinha acabado de receber essa palavra. Eu disse a ela que eu, mulher, não estou acreditando não vai não, mulher, tem esse dinheiro não para fazer isso não. Eu disse: mulher, tu não crê não, mulher? Mulher, creia, mulher. Deus te ama, Ele vai fazer por tu. Eu disse: mulher, já que tu dissesse que era para mim crer, eu estou crendo. Eu estou crendo. Não, de verdade, de verdade. Sabe por quê? Porque às vezes tua amiga diz assim: mulher, tu não está crendo não? Aí tu diz: não sei. Aí tu anda com uma pessoa incrédula e diz: mulher, não vai acontecer não. Aí tu começa a beber daquela água que a pessoa está dizendo: não vai acontecer. Não, nada vai mudar. Mas a pessoa que chega para tu e lança uma palavra, talvez ela nem ela está crendo, mas ela também precisa ver. É verdade. Talvez nem ela estava crendo, mas ela também liberou a palavra e ela precisava crer naquilo que ela estava liberando sobre a minha vida. Entenda. Talvez você libere uma palavra falando: cansei não, hein? Caixão e vela preta, que eu não sei se isso vai acontecer. Mas eu vou falar uma coisa para você: algo sobrenatural acontece quando nós caminhamos debaixo de uma fé inabalável. Algo sobrenatural acontece quando nós minamos da direita para a esquerda quem não acredita naquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero que vocês abram a Bíblia agora. Eu vou ser bem rápida. 2 Reis capítulo 7. Sabe qual é o maior motivador da sua fé?
é você acreditar na palavra que já foi lançada ao teu favor. A tua confiança, o teu temor. Esse é o maior combustível para você atingir aquilo que muitas vezes você não acredita que não vai acontecer. Preste atenção nessa palavra. Você vai viajar comigo igual eu viajei. O que é a glória que o Senhor estava dizendo a Marta? A glória era trazer a manifestação do céu para a terra. A glória era trazer o sobrenatural para aquele lugar, para aquela sepultura. A glória que o Senhor estava proclamando para Marta era para trazer os céus para aquele lugar. Você acredita que hoje à noite é uma noite que através da tua fé você vai trair o céu para a tua vida? Você acredita que tem coisas que eu estou desfrutando só por causa que eu crio umas simples palavras? Presta atenção. 2 Reis capítulo 7. E disse então Eliseu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, uma medida de flor de farinha se venderá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E um príncipe, sobre cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo: mesmo que o Senhor fizesse agora janelas no céu, poderia isto assim? Então disse Eliseu: eis que tu verás com os teus olhos, mas tu não comerás. Eu vou ler o texto aos poucos. Mas o capítulo 6 relata que Samaria tinha sido cercada. Se você for ler o capítulo anterior, Samaria tinha sido cercada pelo exército da Síria. E a fome estava ali, olha, habitando em Samaria, porque os preços das comidas tinham sido elevados, porque não entrava mantimento em Samaria por causa dos sírios. Então eles estavam agoniados com aquele cenário que estava acontecendo em Samaria. E de repente o profeta Eliseu se levantou e ele chegou até o rei e disse: olha, até amanhã, preste atenção, até amanhã, a estas horas, uma medida de flor de farinha se venderá por um ciclo. Ou seja, a comida vai baixar de preço. Só que alguém que segurava a mão do rei, preste atenção em quem que você está segurando a mão. Alguém que o rei segurava a mão, alguém que o rei tinha confiança, porque estava ali, ó, do lado do rei. Não era alguém que o rei não confiava, era alguém que o rei confiava. Era alguém que o rei entregava o coração, entregava os segredos, abria, que via a vida do rei aberta, que tinha acesso ao rei. Estava ali do lado do rei. E quando aquele homem, aquele príncipe, ouviu o profeta declarar que as coisas iriam mudar, que os preços da comida iriam mudar, aquele homem, em vez de acreditar na palavra do profeta, ele virou para a esquerda, ele virou para a direita, ele olhou para o homem, ele disse: ei, como assim isso vai acontecer? Nem se o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Olha para você ver. Há um homem que estava ali, olha, precisando de um favor, precisando de algo impossível acontecer para o povo, precisando que algo se movesse, mas um coração incrédulo desistiu de como é que fala? Se saborear. Um coração incrédulo desistiu de gozar do milagre. Um coração incrédulo decidiu não acreditar no impossível. Um coração incrédulo preferiu estar vendo as portas fechadas, o cenário ruim. Deus está dizendo para mim e para você que tristeza é caminhar com um coração incrédulo do nosso lado. Que tristeza é você não ter
força que possam acreditar que Deus está fazendo algo na tua vida. Que tristeza é caminhar com pessoas que dizem não vai acontecer, mas que alegria é você caminhar com pessoas que olham a tua vida toda desacreditada e digam algo vai acontecer na vida dela, algo vai mudar na vida dela. Eu creio que as comportas serão abertas, eu creio que os celeiros serão cheios. Eu achei essa palavra tão forte, porque não era alguém desconhecido que não estava crendo, era alguém conhecido. Era o rei que precisava do favor, era o povo que precisava do favor. Mas quem ele tanto confiava não acreditou que Deus podia fazer. Para você ver, você vai ter que se afastar daquilo que te leva à incredulidade. Existem pessoas do teu lado que não crê que Deus pode fazer na tua vida, porque olha para o teu cenário. Você já parou para pensar que as pessoas que mais conhecem a nossa vida são as pessoas que mais duvidam que Deus possa nos usar? Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas duvidam daquilo que Deus está fazendo em você? Gente, eu não sou boba não, eu me faço de boba. Às vezes eu rio para não chorar. Mas as pessoas decidem, às vezes, as coisas que as outras de fora dizem ao teu respeito. Eu falei para Deus aqui nesse banco antes de subir: Senhor, eu não quero ser conhecido lá de fora, eu quero ser conhecido aqui dentro. Eu não quero ficar recebendo elogios apenas de pessoas de fora, que eu mentoreio por telefone. Pastor, você é mentora? Sou. Elas dizem que eu sou. Eu faço um trabalho lindo com elas. E Deus me deu essa ordem, e eu não vou mais esconder disso. Perguntaram para mim se eu era, eu disse, olha, eu não era não, mas eu sou. Aquilo que não era começa a ser. O Senhor disse, você vai ser pastora de líderes, você vai ser pastora de pastores, então eu sou. Por muitas vezes a gente se esconde porque a gente não tem um diploma de psicólogo, não tem um diploma de mentora, não tem um coach, não sei de quê, não tem diploma daquilo outro. Mas o Senhor disse que eu sou, eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Pergunta se eu escolhi. Não, as coisas aconteceram, porque Ele confunde. Quem muito se pergunta não vive. Quem muito se questiona não desfruta. O homem não desfrutou porque ele não confiou. Eu já fugi muito de muitas coisas, mas com essa fé que o Senhor me ativou naquele dia, eu nunca mais vou fugir. A gente consegue acreditar mais nas pessoas lá de fora do que aqui dentro da igreja. A gente consegue desfrutar mais dos pregadores da internet do que daqui da igreja. A gente acha tudo deslumbrante lá de fora. Fulano é pau, ciclano é pau, louvor de fulano é não sei o quê. Gente, deixa eu falar uma coisa. Se vocês não começarem a crer naquilo que Deus está fazendo na vida do teu irmão aí do lado, sacode ela assim, eu creio que algo vai acontecer na tua vida. Diga pra ela. Eu não quero mais caminhar com gente incrédula. Eu quero caminhar com gente que acredita. Que vai ver as minhas debilidades, mas vai continuar acreditando. Que vai ver meus dias ruins, mas vai continuar acreditando. Que vai ver eu chorando por luta, mas vai continuar acreditando. A pergunta que o Senhor me fez foi: você vai querer desfrutar ou você vai ficar andando na inércia? Você vai querer desfrutar? Deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que muitas vezes você não desfruta porque você escuta mais o que as pessoas dizem ao teu respeito do que Deus tinha para você? É verdade. Você já parou para pensar que quantas vezes você mirrou as suas sementes porque você não acreditou na terra que você estava plantando? Você já parou para pensar que você já devia estar em muitos outros lugares e você está no mesmo lugar porque você não tem acreditado naquilo que Deus diz ao teu respeito? Você já parou para questionar? Porque, sério, eu não sou desafiada, não é naquilo que eu vivo, não, é naquilo que eu vivo. O Senhor perguntou para mim: se tu crer, tu vai ver. Tu vai ver aquilo que tu não pediu acontecendo na tua vida. Tu vai ver aquilo que tu falou, fulano, coisa linda, eu vou fazer na tua vida. Foi isso que Deus falou comigo. E é pra lá que eu vou. Se vocês querem nessa noite, vamos comigo junta. Por quê, pastora? Não, porque eu decidi para esse lugar. Eu decidi não dar ouvidos à incredulidade. Eu decidi não dar ouvidos
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu comigo lá no Texas no primeiro dia que eu pisei lá? Eu vi de mulheres em uma mesa dizendo assim, confirmando para Deus, confirmando de Deus para a minha vida aquilo que Deus tinha me chamado para esse tempo. Sabe de quem eu queria escutar? Desculpa, mas eu vou ser sincera nessa noite. Eu sentei na mesa e a primeira mulher disse assim, eu passei uns 20 minutos no carro chorando. Eu estava morta de cansada, eu confesso, no podcast. Estava com sono, que só Jesus na causa. Antes de eu ir, eu tinha tirado minha roupa para descansar. Elas, não, mulher, pode levantar, sai para o podcast. Mas eu entendi que eu fui para aquela terra só para escutar aquela palavra. Quem eram aquelas mulheres? Eram mulheres comuns dentro de uma igreja. Ela disse, pastora, 20 minutos antes de eu subir, eu não sei se isso vai para o ar, mas o Senhor me falava que você é uma ativadora de líderes. Você é uma ativadora de pastoras. Deus tem algo na tua vida. Sabe a palavra que eu recebi aqui no ano passado? Eu passei o ano inteiro perguntando para Deus como que eu ia fazer. Como que aquela palavra que Ele lançou aqui, ó, no último culto do Entre Nós, você vai levantar 10 líderes maiores do que você. Você lembra? Quem estava aqui? Você lembra? Vocês lembram? Eu pergunto. A gente está em outubro. Eu passei o ano inteiro perguntando para Deus. Sabe o que é que o Senhor fez? O Senhor levantou uma pastora lá de Nashua. O Senhor levantou uma pastora lá de Denver. O Senhor levantou 2 mulheres comuns lá do Texas. Sabe para quê? Para me dizer aquilo que eu estava pensando em escutar. Mas essa noite eu não quero que vocês sejam como o servo do rei. Eu quero que vocês peguem da mão uma das outras e comecem a acreditar. Sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que crêem demais comigo, que me lançam demais. Mas eu quero que você também lance essa irmã que está aí do lado agora. Você não conhece a vida dela, mas lança uma palavra da vida dela. Diga. Aquilo que Deus já terminou na tua vida está prestes a acontecer. Você está vendo o céu fechado, mas eu estou vendo o céu aberto. Diga para ela, você está vendo o céu fechado, mas eu estou vendo o céu aberto. Você está vendo que as comportas estão fechadas, mas na tua vida eu estou vendo o céu aberto. Está na hora de nós escutarmos aqui de dentro dessa casa as palavras que vão nos motivar a virar a página da nossa vida, a ativar a nossa história. Mas sabe de uma coisa? Aquele homem, ele andava com a fé dele em uma caixinha. Sabe o que é que Deus me fez ver hoje quando eu estava lendo essa passagem? Ele disse, Cristiano, tem mulheres ali que a fé está dentro de uma caixinha empoeirada. Aonde tinha poeira? Sabe onde era que tinha poeira? No Vale de Ossos Secos. Uma vida sem fé é uma vida morta. Agora eu vou te falar de onde veio a fé. Sem esperança, mas vivo. O segundo ponto que eu quero falar para você é que muitas vezes as pessoas olham para você e dizem, não tem mais jeito. Não tem mais saída para fulana. Caixão e vela preta. Fulana não vai brotar em nada. Fulana não vai crescer em nada, Thaís. Fulana não vai desenvolver em nada. Ela vai ficar o resto da vida dela vivendo essa mesma coisa. Olha o que aconteceu. Quem estava lá dentro do castelo do rei, bem vestido, se alimentando, porque o povo estava passando fome, mas eu tenho certeza que o rei não estava não, viu? O rei não estava não. Pelo menos umas migalhinhas eles estavam comendo. O cara estava lá do lado e estava incrédulo. Aí no versículo 3, lê comigo. Havia 4 homens leprosos. Havia 4 homens leprosos à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para onde nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui,
até que morramos? Ou seja, 4 homens leprosos começaram a se questionar. Se eles ficassem naquele lugar, eles iam morrer de fome. Mas se eles se movessem daquele lugar, os sírios podiam olhar para eles e dar comida para eles. Mas se eles morressem, tanto fazia, porque eles já tinham um decreto de morte, porque a lepra não tinha cura e eles estavam fora do arraial. Mas eles começaram a se questionar, mas eles não ficaram parados, esperando a comida vir, esperando as coisas se mover. Eles estavam leprosos, mas eles não ficaram, vamos morrer aqui mesmo, porque tem gente que é assim, é tão seco espiritualmente na fé, que está com a lepra para o lado de fora e não tem coragem de se mover nem para a direita nem para a esquerda, prefere morrer do jeito que está. Mas olha o que o versículo diz para mim. Eles começaram a se questionar um para o outro, homens sem total esperança, porque a lepra tinha tomado conta dos seus olhos. Mas eles precisavam se mover, porque é o tipo da coisa: se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho vai comer. Não tem aquele ditado? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for adiante, a gente vai morrer. Mas é melhor a gente morrer tentando do que a gente morrer sem se mover. Entenda, Deus está dizendo para você: é melhor você se mover pela fé do que você morrer parado do jeito que você está. E a palavra diz: se tratarmos de entrar na cidade pela fome que há na cidade, morreremos nela. E se ficarmos aqui, também morreremos. Ou seja, se a gente for, a gente morre. Se a gente voltar, a gente morre. Vamos, pois, agora, passemos ao exército dos sírios. Se eles nos deixarem com vida, viveremos. E se nos matarem, morreremos. E levantaram-se, pois. Os homens ficaram parados? Não. A Bíblia fala que eles se levantaram, pois, no princípio da noite, para irem ao acampamento dos sírios. Preste atenção o que aconteceu. Eles estavam sem esperança, mas eles estavam vivos. Você diz assim para mim: pastora, não tem jeito. Você está viva? Você está viva? Responde aí, pelo amor de Deus. Você está viva? Está viva? Então tem esperança para você. Olha, eles se levantaram no começo da noite. A palavra era que até o amanhecer as comportas do céu iriam ser abertas. O que é que a palavra diz? O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Os homens leprosos pegaram a palavra, mas aquele que tinha tudo para acreditar. Os leprosos, os enfermos, acreditaram. Deixa eu te perguntar uma coisa, minha querida. O que adianta você estar toda linda por fora e por dentro você está toda enferma? O que adianta você estar maravilhosa por fora e com sua alma doente por falta de fé? O Espírito está dizendo aqui: olha, eles eram leprosos por fora, mas por dentro eles estavam cheios de esperança. Deus está dizendo para mim e para você: está na hora de você se levantar em meio a esse cenário. À noite eles caminharam de encontro ao exército que estava toda Samaria com medo. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Sabe o que é que aconteceu? Minha pergunta para você é: você vai ficar rendido a esse cenário ou você vai se levantar? Você vai ficar seca nesse cenário ou você vai se levantar? Você vai se levantar daí de uma forma diferente. Olha o que aconteceu quando aqueles homens se levantaram. O exército da Síria escutou 4 homens como se fosse uma tropa dos maiores exércitos que tinha Israel. 4 homens, Cláudia, sem esperança, sem perspectiva, sem uma palavra de vida,
fora do arraial, enfermos, sangrando, porque a lepra dá feridas e sangra. Mas quando eles se levantaram na fé, a palavra diz: porque o Senhor fizera que no campo dos sírios se ouvisse estrondo de carros. Preste atenção. Apenas 4 leprosos andando. E a palavra diz que os homens, o exército da Síria estava escutando assim, ó. Como se fosse carruagens correndo. É a palavra, não sou eu que estou fantasiando. A palavra diz estrondos de carros, ruídos de cavalo, um barulho como de um grande exército. Quem era esse grande exército? 4 leprosos. Oh, aleluias! Essa palavra eu me deleitei nela. Não deixa a lepra corroer o teu espírito, não, mulher. A lepra daqueles homens estavam apenas por fora. Sabe para quê? Para manifestar a glória do Senhor. O Senhor está dizendo para você, filha, está triste por fora, mas deixa eu te alegrar por dentro. Começa a ativar essa fé que muitas vezes parece ser tão impossível. Começa a ativar esse mundo espiritual que parece muitas vezes estar tão fechado. Ei, você falou que Deus esqueceu de você. Você falou que nada acontece. Você falou que nada muda. Você falou que vai encerrar o ano e nada acontece. Nada vai acontecer mesmo se você ficar decretando isso. Mas a fé que esses homens exerceram foi para confundir toda Samaria. Eles não eram perfeitos, eles estavam doentes. Mas eles não aceitaram o decreto de morte. Eles estavam sangrando, mas eles não ficaram contentes com as suas feridas. Eles precisavam se mover. Até quando você vai se contentar com essas feridas aí? Até quando você vai permitir que essa ferida fique sangrando ao ponto de roubar a pequena semente de grão de mostarda que tem dentro de você? Eu vim aqui nessa noite para falar para você que enquanto você ficar olhando a sua lepra, nada vai acontecer. Mas quando você olhar para a palavra, tudo vai mudar. Porque é tão claro aqui que eles caminharam na noite. A noite traz um medo. A cabeça deitada no travesseiro traz os pensamentos acelerados. A noite traz a insegurança de você não ver o que está diante de você. A noite traz incerteza que se você vai permanecer vivo no outro dia. Mas o amanhecer não. O amanhecer é diferente. A palavra é: a fé, ela demanda ação. Por que você não tem ação nenhuma? Porque você está aí, ó, simplesmente parado. Se você diz que você tem fé que aquilo que Deus falou ao teu respeito vai acontecer, então levanta, minha amiga. Levanta, minha amada. Vai falar com Deus: Senhor, me dá força para me agir. Vocês pensam que todos os dias eu acordo assim? Não, todos os dias eu peço a Deus: Senhor, ativa a fé. Me faz ter ação naquilo que eu acredito. Me faz mover, Senhor, aquilo que eu digo, tanto que eu confio, que é a Tua palavra. Me faz, Senhor, me faz. 4 homens fizeram o que um exército todo não fez. Deus está perguntando para você: se tiver 4 leprosas aqui, pastor, eu estou leprosa, mas eu quero me mover. Pastor, eu estou doente, mas eu não quero permanecer. Pastor, a minha fé está querendo ser anulada, mas eu não vou aceitar esse diagnóstico. Pastora, eu estou aqui, ó, quebrada, mas eu não quero ficar nesse lugar. Então, minha amada, se levante como aqueles leprosos e comece a acreditar que há esperança no nascer do amanhã. Olha, quem se move, ele anda de acordo com o tempo. Quem não se move, ele engole o tempo. Quando você para de se mover pela palavra que Deus lançou na tua vida, você está engolindo o tempo que Deus está querendo trazer para a tua vida. Quando você não se move, você está dizendo assim: eu vou ficar parada. É igual quando eu estou fazendo exercício com a Michele.
Quando eu estou me movendo, o tempo está rolando. Quando eu paro para ficar olhando pelo relógio, o tempo para. Nada muda. Quer ver um exercício que não muda o tempo? É quando você fica assim, ó, encostado na parede. Você não move de jeito nenhum. Todas as vezes que você para, o tempo para. Todas as vezes que você não se move, o tempo de Deus na tua vida é paralisado. Aquilo que já era para ser, não é. Aquilo que já era para estar acontecendo na tua vida não é. Aquilo que já era para ter, tu tá degustando aí como um prato de picanha, como um caviar, nada acontece. Mas a partir do momento que você começa a se mover, o tempo de Deus começa a se encontrar contigo. Porque é como se fosse uma água viva. Água parada só traz enfermidade. Mas quando você se move, aleluia, você vai estar acreditando que você está indo alcançar aquilo que já está preparado para você do outro lado. Aquilo que Ele já declarou para você do outro lado. Aquele amanhã que é tão demorado a acontecer. Aquele amanhã que parece que nunca vai vir. Ei, quando você se move, você começa a ver com os olhos espirituais toda a palavra lançada sendo formada e você desfrutando dela. Eu estou falando para você, eu vi todas as palavras que o Senhor disse ao meu respeito sendo formada, porque eu decidi me levantar e me mover. Quem não se move, morre na noite. Mas quem se move, desfruta do amanhã. A palavra não era para... A palavra, Cláudia, não era para a noite. A palavra era para o amanhã. A palavra não era para acontecer agora. A palavra era para desfrutar no outro dia. Sabe o que é que o Senhor está falando para mim e para você? Seja ativada aí agora. Porque amanhã você vai desfrutar de tudo que o céu diz ao teu respeito. Um dia, uma pessoa falou para mim, pastora, fulana não é crente. Eu disse, não, mentira. Não é. Eu disse, mentira. Não é. Pastora, eu já disse tanta coisa para fulana. E fulana não crê, não crê, não crê. Eu fiquei tão triste. Sabe por quê? Porque pelos olhos da fé eu já via fulana desfrutando de tudo aquilo. Sabe qual é a minha oração agora para fulana? Eu falei assim, Senhor, faça ela ver aquilo que eu já vi. Faça ela acreditar aquilo que tanto nós profetizamos na vida dela. Faça, Senhor, faça. Faça. Sabe que você se torna incrédulo quando você não crê na palavra que Ele lançou. O incrédulo não é quem está no mundo. O incrédulo é quem escuta e não acredita. Quem está no mundo está com os ouvidos cerrados. Mas quem está aqui, está escutando. Quem está aqui, na presença, escuta. E os ouvidos é o lugar de ativação para a tua fé. Então você fica dizendo que fulano é incrédulo porque está fora da igreja. Você é mais incrédulo do que ele, porque você escuta a palavra e não acredita. Você escuta a palavra e não confia. Você escuta a palavra e prefere morrer na noite. O sol se põe para mostrar para mim e para você que quem se posiciona, desfruta. Quem se posiciona, desfruta. A luz vem trazendo a estratégia. A luz vem clareando a tua mente. A luz vem tirando os seus pensamentos escuros. A luz vem repreendendo as trevas que estão no teu coração, de tu duvidar no Deus que te formou, no Deus que te desenhou, no Deus que te manteve até aqui. Tu acha que o meu Deus, o teu Deus, permitiu você ficar até hoje aí para quê? Para viver? Para morrer e não ver aquilo que Ele determinou a você? Você acha que Ele tem essa maldade? Porque quando você duvida, você está dizendo assim, olha, eu acho que Ele me criou só para sofrer. E tem pessoas que já disseram isso aqui da sua própria boca. O Espírito me revela, ai, Deus me criou somente para sofrer. Eu te repreendo agora no nome de Jesus. Tira essa palavra da tua boca agora. Deus não te criou para sofrimento. Deus te criou para você desfrutar de uma fé que mesmo que você não esteja vendo, você vai continuar andando e acreditando. Essa é uma palavra que dói.
mas é uma palavra que sara o teu coração. Não eram homens perfeitos que estavam prontos a desfrutar daquilo que o profeta disse. Eram homens doentes, mas eram homens que se moviam. E eu já estou acabando. Olha para você ver. Aqueles 4 leprosos entraram na cidade. Entraram no arraial. Chegaram no acampamento. Viram que eles deixaram. Olha, os sírios foram embora. Eles não levaram cavalos. Eles não levaram os tesouros. Eles não levaram as comidas. Eles não desmontaram as tendas. Eles foram fugidos por causa de 4 homens que andaram sobre uma fé. Sobre 4 homens que não tinham esperança, mas decidiram se mover. Sobre 4 homens que estavam sob um decreto de morte, mas decidiram enfrentar a noite para viver o amanhã. A palavra diz que eles vieram, desfrutaram ali do arraial dos sírios, mas eles disseram, não, tem alguma coisa errada. Nós precisamos voltar e dizer para o rei que existe algo sobrenatural, que alguma coisa aconteceu, E a Bíblia fala que eles chegaram e deram um relatório. Aí eles vieram e deram um relatório, disseram, olha, aconteceu isso. Aí o rei disse assim, olha, mandem lá os espiões, mandem lá. E eles foram até o Jordão. No verso 15 diz assim, e todo o caminho estava cheio de vestes e equipamentos. Os sírios iam correndo tão aperreados com aquela fé daqueles homens, que eles iam deixando tudo no meio do caminho. Eles não levaram nada com ele. E a Bíblia diz que eles se lançaram às pressas. Eles ficaram atemorizados. Sabe por quê? Porque 4 leprosos decidiram caminhar. Porque 4 leprosos decidiram romper o medo da noite e caminhar. Aí a palavra diz assim, ó. Então o povo saiu e saquearam o acampamento dos sírios, e foi vendida 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. No amanhã, aquilo que não existia começou a existir. Aquilo que não tinha para acontecer começou a acontecer. Mas olha quem foi atropelado no meio do caminho. Escuta essa palavra. É para você que chegou aqui desanimado. É para você que chegou aqui sem fé. É para você que chegou aqui só vendo o cenário terrível na tua vida. Preste atenção nessa palavra. O rei havia posto à porta aquele príncipe, lembra? Aquele príncipe sobre cuja mão ele se apoiava. E o povo atropelou a entrada e ele morreu. A falta de fé te leva à morte. O príncipe viu o povo saqueando a cidade, mas foi atropelado porque não creu. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai morrer aí na porta, aonde Deus está dizendo que vai fazer na tua vida? Você vai se permitir caminhar até onde você caminhou e morrer aí, desfalecer aí aonde você está? Deixar ser triturado, deixar ser pisoteado, porque você não creu na palavra profética que o Senhor lançou? Não, minha amada. Eu quero ativar a fé de vocês nessa noite, dizendo para você, levanta-se de onde você está. Levanta-se. Você não vai morrer à porta. Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus disse, de toda a palavra que Deus te falou da boca dele. A palavra não era do profeta Eliseu, a palavra era do Senhor. A palavra não é minha para a tua vida, a palavra é do Senhor para a tua vida. Você vai crer, você vai ficar aí à porta. O Senhor diz, quem ficar à porta vai ser atropelado e vai morrer do jeito que está. Mas quem caminhar nessa noite, quem se levantar nessa noite, quem acreditar nessa noite, vai desfrutar de tudo aquilo que o céu diz ao teu respeito. A minha pergunta é, você vai duvidar ou você vai desfrutar? Aonde estão as mulheres que estão enfermas, mas estão caminhando para ver o impossível? Eu quero que se coloque de pé.